Vamos orar. Senhor, quero colocar a minha vida nas tuas mãos, assim como uma caneta é para a mão do escritor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou e aquele que vai terminar, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor começa a boa obra e termina. E eu quero que nessa noite o Senhor possa dar continuidade nessa obra, colocar mais um tijolo, tirar mais um tijolo, derrubar uma parede, recomeçar algo que talvez caiu. O Senhor é bom. Como cantamos aqui, o Senhor tem sido bom para mim. Deixa as 99 só para me encontrar. Escala muralhas, sobe montanhas, acende a luz para nos achar. E eu quero ser essa caneta nas suas mãos, colocar à tua disposição os meus 5 pães e 2 peixes, para que todos possam se alimentar e que sobre 12 cestos para a gente levar para casa ainda, Senhor, e abençoar os nossos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de um texto, de um versículo na Bíblia que fala assim, se tratando de Jesus, dizendo que ele, Jesus, não veio apagar, esmagar a cana esmagada, pisar na cana esmagada, ou apagar o pavio que já fumega. E esse texto é interessante, porque fala da esperança e do propósito da vinda de Jesus. Então muitos de nós, eu não sei como você entrou aqui, mas talvez muitos de nós nos sentimos como aquela cana esmagada. Quem aqui já foi num engenho de cana? Quem já pôde ir, já teve o privilégio de ir? É muito legal, você passa a cana. Quem já passou naquelas guarapeiras que vende guarapa na beira de estrada? Ele passa a cana, ele pega do outro lado, dobra e passa de novo para tirar o último cardinho. É ou não é? E bota um limãozinho. Não deu água na boca agora. Caldo de cana. Tem pessoas que estão aqui que Deus já passou na máquina. Aleluia. Tem gente que está sendo dobrado para passar, para tirar o último cardinho. E quando nós estamos nesse tempo, nesses dias assim, passando pela máquina, seja pela máquina de Deus que tem um propósito de nos edificar e abençoar, ou seja pela máquina do mundo que tem o propósito de nos ferir, Deus, quando Ele vem, Ele não esmaga essa cana que já está pisada. Ele olha para mim e para você, e você olha, acabou, tirou o último caldinho, e Deus fala, não, eu não vim te esmagar, eu vim trazer vida sobre você. Eu não vim, o pavio está fumegando, a casa caiu, queimou, pegou fogo na casa. Só está aqueles restos de madeira pegando fogo, uma fumacinha, e Deus vem e joga água para acabar com o resto. Não, Ele não veio acabar com o resto. Ele veio dizer, já que acabou tudo que o homem fez, agora eu vou construir algo que eu posso fazer. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de um casal, que pensa um casal que passou na maquininha umas 3 vezes. Dobrou, e dele caldo, e saiu uma gotinha, saiu a última, Deus falou, eu cheguei, agora o Senhor, saiu a última, tu vai acabar com o resto? Não, eu vim trazer vida sobre esse lugar. Pensa um testemunho lindo do que Deus fez, de Deus, da ação de Jesus, sobre este lugar que havia acabado. E Deus tem o poder de fazer isso. Lugares antes assolados, árvores florescerão, vida surgirá de lugares assolados. Então, como você entrou aqui, não me interessa. O que me interessa é o que Deus pode fazer através de você. E se você está aqui, Ele pode pegar você, transformar você. Talvez você está sentindo que o seu casamento acabou, não tem mais gota, não sai mais nem um caldinho, não tem mais chance. Deus fala, é aqui, eu não vim pisar sobre você, eu vim restaurar você. Eu recebo mensagens todos os dias, e algumas delas me emocionam. Pastor, eu cheguei aqui porque eu perdi meu casamento.
E Deus me transformou tanto que a minha casa está vendo a minha mudança e eu estou recuperando meu casamento. Por quê? Porque Deus, onde nós vimos o fim, Ele vê uma vírgula. Onde a gente vê ponto final, Ele vê vírgula. E vírgula significa que a frase não acabou. Deus é um Deus de vírgulas, amém? Deus é um Deus de vírgulas. Então, se você precisa de uma vírgula na sua vida, pega. Essa noite Ele está dando uma vírgula para você continuar essa história. Não chegou no fim. Não chegou no fim. Essa noite eu quero falar sobre frutificar, sobre dar frutos. Quem não quer frutificar? Quem não quer dar fruto? Quem não quer ser bênção na vida de alguém ou ser bênção na própria vida? Quem não quer? Todos queremos dar frutos, mas para dar frutos nós temos processos. E eu fui estudar a vida da videira. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, se você a tem. Se não a tem, acesse. Se você não tem de papel, acesse no smartphone. Deixa no modo avião, os midianitas. Lucas 13, versículo 6. Quero ler um texto, eu quero falar sobre a videira. E eu quero falar de um lugar que talvez você esteve ou vai estar. Aleluias. Lucas 13, versículo 6 diz assim: Então passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e indo procurar fruto nela e não achou. Então disse ao viticultor: Eis que 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, para que ocupa ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave ao redor e deite estrume ou esterco, e se no futuro der fruto, tudo bem, mas se não der fruto, cortamos. Até aí. Jesus usava parábolas e usava coisas do dia a dia para falar de realidades espirituais, entenda. Quando ele usava exemplos do dia a dia, ele chegava para as pessoas da época dele, que mais tinha era pastor e ovelha, e dizia: eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. E quem ouvia isso entendia: ah, pastor, ah, ovelha, porque era uma coisa do dia a dia. É como se ele dissesse, Jesus dissesse: eu sou o Wi-Fi que te leva para Deus. Se você não conectar em mim, você não vai chegar a Deus. Você, Wi-Fi. Você vai entender, porque é um linguajar de hoje. E Jesus usava coisas da vida cotidiana para falar de coisas espirituais. Usava realidades daqui para falar de realidades de lá. E aqui ele está falando de uma realidade natural, de uma árvore que não tinha fruto, fazia 3 anos. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Não dar frutos por um período é lógico, faz parte do processo de estações. Você encontra uvas no verão, você encontra melancia no verão. Agora no inverno, se você procurar, você não acha. Você vai lá na videira e não encontra, porque é o período para dar fruto. Nós temos períodos de frutos e períodos de não frutos, e isso faz parte na vida de todo cristão, diga amém. Você tem períodos de não frutificar em alguma área, períodos difíceis, de seca, de aparente morte, faz parte. O problema é você passar um ano todo sem dar fruto. O problema é passar 2 anos sem dar fruto, 3 anos sem dar fruto, e passar processo sem frutificar. E você vê que áreas da sua vida não vai para frente, nada vai, não frutifica, e aí tem um problema. Queridos, crescer não significa saúde, mas não crescer significa doença. Vou repetir, crescer não significa saúde, mas não crescer significa doença. Você espera uma fruta proporcional à árvore, ok? Então o que se espera de uma videira? Uva. É uma expectativa de olhar para chegar numa videira e encontrar uva. Quando você não encontra, você se decepciona. Então, nesse processo de cura das nossas infertilidades, para que possamos dar frutos, o que Deus faz? Deus pega e cava ao nosso redor, diga aleluia. Expõe as nossas raízes. O que é raiz, meu irmão? São coisas secretas que nós não curamos. O Cote passou por aqui. Quem esteve com o Cote aqui, o pastor Cote? O Cote falou muito sobre cura. E olha que interessante, ele sempre fala sobre isso, que uma raiz enferma, frutos enfermos ou ausência dele. E não adianta eu ficar jogando
adubozinho na folha. Não adianta eu ficar fazendo carinhozinho na cabeça se o problema não está ali. É igual uma pessoa com febre, você dele Tilenol, e dele antitérmico, não vai aplacar a febre, mas não vai curar. A cura vem quando você vai lá e pega o diagnóstico daquela doença. O que está causando essa febre? O que está causando essa infertilidade? O que está causando? Queridos, eu tenho um testemunho aqui impressionante. Um casal estava para vender uma casa fazia 6 anos. A casa no valor de mais de 300 mil reais. E não vendia. Fica tranquilo que eu não vou pregar sobre prosperidade. Falou em vender, prosperidade. Fica tranquilo. Fique em paz, você que veio armado. E não vendia. Aí sentamos aqui, nessa região aqui, numa quarta-feira à noite. E conversa da casa. Essa casa que não vende, 6 anos sem vender. A casa é uma casa boa, não é uma casa endemoniada. Né? Tu olhar para a casa estava assim. Ô irmão, tem uns irmãos. Uma vez eu tinha um Versalhes, que ele era manifestado. Ele andava assim, para-choque assim, O Versalhes andava manifestado. Hoje meus carrinhos nem endemoniados, tá tudo bonitinho, alinhadinho. E a hora dessa casa, conversa, mas tem estratégia e não sei o quê, e vamos vender como, e vamos botar outra placa maior, e conversa daqui e dali, e entrou no assunto da família. E quando entrou no assunto da família, havia uma raiz estragada. E a raizinha estava impedindo frutos de saírem em cima. E a raiz era que havia uma dor muito grande do homem com a mãe dele. Uma dor muito grande, uma dor. E quando ele começou a falar da mãe com o coração, e ele começou a chorar, e compulsivamente chorar, e faltar ar, e a esposa já veio junto, e nós vimos que o negócio ali era mais sério, e o assunto da casa foi embora, e ficou outro assunto, e no final nós terminamos abraçados, chorando, e ele perdoando a mãe, aos prantos. No outro dia, 6 anos para vender a casa. No outro dia, 8h30 da manhã, 2 corretores ligaram, venderam naquela semana à vista. Ô irmão, não existe coincidência aí. Existe raiz que foi curada. Como estão entendendo? E não adianta eu chegar aqui, vamos fazer uma oração forte para abençoar a sua vida. Me empolguei. Aleluia. Mistério. Quase que veio o que está dentro de mim. E vamos lá, e eu vou ungir todo mundo com óleo ungido de Israel. Não é de Israel não, compra no Shaddai. Não é não, é de Israel. E aí, eu vou ungir você e vai resolver os problemas. Isso tudo é Tilenol. Não, nós temos que cavar a raiz. E Jesus fala, vou cavar ao redor, vou mexer na raiz, vou adubar, vou corrigir o que precisa ser corrigido e você vai dar fruto. E aí esse processo é um processo legal, mas dolorido. Porque tem que expor raiz. Tem que expor coisas que estão lá dentro. Meu irmão. Mas é bom andar na luz, diga glória a Deus. E abra comigo João 15. Lucas, João, um pouquinho para frente. Eu quero falar sobre o processo de crescimento e frutificação da videira. Quem me dá meia hora, pelo menos, levanta a mão. 30, 60, 120. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo que você vai para casa hoje. João 15, versículo 1. Amém? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 16, um pouquinho para frente.
Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu conceda. Queridos, primeira coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, é que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Se ele fala que é verdadeira, significa que tem videira falsa. Religião, videira falsa. Ministério, videira falsa. Poderes, poder aquisitivo, videira falsa. Tudo isso, se você estiver ligado nisso, você vai dar fruto por um tempo ou não dará fruto, é falso. Não permanece para sempre, é efêmero, vai embora. Se você ficar em Jesus, que é a videira verdadeira, e só nele, e tão somente nele, você dá fruto que permanece. Posso ouvir um amém? Então, eu tenho, irmãos, muitos homens de Deus se perderam nas suas muitas teologias, porque se afastaram do tronco, se afastaram da simplicidade da videira, e dentro das suas muitas elucubrações e questões e perguntas se perderam. Homens bons, mas se perderam, porque se afastaram de onde? Da videira. O segredo é estar na videira. Eu sempre falo isso. Você nunca viu um galho fazendo força para dar fruto? Quem tem um pé de árvore lá perto da sua casa, fica observando se o galho fica fazendo força para dar fruto. Fica olhando para o galho, irmão. Você passa por retardado um pouquinho, mas não dá nada. A Bíblia manda olhar o pardal. Esses dias eu parei para olhar os pardal. Aquela praga. É uma praga do Egito, aquilo tem piolho, aquilo incomoda. O pardal não vale nada. E Deus fala, olha para o pardal, eu cuido dele, santo. Eu vou cuidar de ti. Então às vezes tem que obedecer a Bíblia, amém? Então para olhar o pardal. E se achar um lírio do campo também, observa o lírio do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. Eu acredito que esse processo de frutificação é ligado no tronco, senão não tem como frutificar. Só que quando você está ligado no tronco, um processo começa na sua vida. Jesus não nos escolheu sem propósito, Ele tem propósito bem definido para você. E dentro desses propósitos que Ele tem para mim e para você, é que frutifiquemos e os nossos frutos permaneçam. Porém, esse processo de frutificar precisa respeitar etapas, estações, podas. Não é do nosso tempo, nem da nossa forma, é no tempo de Deus. Você faz uma campanha em 7 semanas e coloca Deus em 7 semanas. Deus é infinito e eterno, Ele não cabe em 7 semanas. Como é que você vai determinar que Deus eterno fique em 7 semanas para resolver o seu problema? Não, Ele não é um solucionador de problemas. Ele é o Deus sobre todas as coisas. E sobre você, Ele não é o seu Senhor. Você não é o Senhor dele, Ele é o seu Senhor. Então eu não determino o que Ele faz, Ele direciona a minha vida. Eu não chego para uma coisa e eu determino, isso vai acontecer, eu não determino nada. A oração ensinada a ser feita é que no final você diga, se Deus quiser. Se Deus quiser não é falta de fé, se Deus quiser é excesso de confiança. Se Deus quiser, você está dizendo, Ele sabe o que é bom para mim. Isso é se Deus quiser. Não é se Deus quiser, tipo assim, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, Ele sabe o que é bom para mim. Muito mais do que eu. Sim ou não? Quem aqui já está casado, esquece o que eu vou falar. Quem está solteiro, presta atenção no que eu vou dizer. Deixa Deus escolher o seu marido e a sua esposa. Eu falei para os solteiros porque os casados já eram. Teve casado que pensou, eu já era. Não tem devolução. Escute o que eu vou dizer para você. Deixa Deus escolher para você. Sansão cometeu um grande erro. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os solteiros. Deus chegou para... Os pais de Sansão chegaram para Sansão e disseram assim, Sansão, essa mulher não. Ela não faz parte do nosso arraial. Não faz isso, Sansão. A Bíblia fala que Sansão desejou tanto com os olhos e pegou aquela mulher. E a ruína dele foi tão grande que o que ele desejou com os olhos, ele perdeu os olhos depois. Que é o primeiro conselho aqui que eu deixo, vai ficar só isso, de graça hoje. Se os seus pais disserem não, ainda que você esteja amando. Mas eu amo, ele é tão lindo. O cara olha, parece um coró. Não, é assustador, não é? As meninas falam, ai que lindo, ele é tão lindo. Tu olha, parece um ser. Você não sabe se ele está de frente ou de costa.
Não, o amor é algo incrível. É cego mesmo. Mas parece um negócio. Mas é lindo. Não é lindo, não. Seus pais têm mais experiência que você, ama você e obedeça. Posso ouvir um amém? Você vai evitar muita coisa. E os casados assim, ó. Só faltou sair um é verdade. Bom, saiu é verdade, a esposa está aqui, a casa cai. Meu Deus, falando aqui essa noite. Esse processo de frutificar, você não determina o tempo é de Deus. Espere o tempo que for necessário, saiba esperar. Esperar é uma virtude. E dentro desse processo eu quero falar de alguns itens. Eu fui estudar o crescimento da videira e a forma com que ela cresce, e as coisas que ela precisa, e eu aprendi algumas coisas. Uma delas é o seguinte: a videira, para ter frutos bons e saudáveis e doces, ela precisa ter de 6, 7, 8 horas de luz por dia. Ela não pode ter 4 horas de luz e 4 horas de sombra. Para ter um fruto bom é necessário média 8 horas, de 6 a 8 horas de luz por dia. Sabe o que eu aprendo aqui? 1 João, se andarmos na luz como Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a única forma de você dar frutos de verdade para Deus é andando na luz, não na escuridão. Andar com uma vida na luz. Quando você anda nas trevas, você anda num território dominado por Satanás. Quando você anda na luz, você anda num território dominado pelo Espírito Santo. Ele é o Pai das luzes. Ele anda na luz, Ele é a luz. Então, andar na luz é necessário para ter frutos. Sabe por que muita área da minha e da tua vida não frutifica? Porque nós não andamos na luz, andamos nas trevas. Casamentos não vão para frente porque andam nas trevas. Relacionamentos de amizade não vão para frente. Já parou para pensar por que os seus amigos nunca ficam perto de você? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, ninguém gosta de mim. Quando começa ninguém gosta de mim, ou senti no coração, são duas frases que me arrepiam. Pastor, eu senti no coração. Eu falei: vai para o médico. Sentindo no coração, ou Deus falou, ou Deus não falou. Sentindo no coração é arriscado. Sentindo no coração, eu entendo a força da expressão. É sentindo, pastor, ninguém gosta de mim. Por quê? Assim, pessoa do grupo de convívio. Aqui, a igreja tem panelinha. A igreja tem panelinha. Diga glória a Deus. Tem panelinha sim. Se assustou? Igreja tem panelinha. Sem tampa, pula dentro. Ai, tem um monte de panelinha. E tu fica aí parado igual um feijão sozinho. Pula dentro da panela, santa. Fica aí, ninguém me procura. Procurasse alguém. Posso ouvir um amém? Aleluia. Ninguém, para. Eu me meto. Ninguém me convidou, eu vou. Quantas vezes eu fui em casamento e ninguém me convidou? Antes de conhecer a Vivi. Nariz de folha. Chegava lá, cumprimentava os noivos, as noivas, todo mundo, e um parente de um achava que é parente do outro, e eu sentava lá e jofe na carne. Estou confessando aqui meus pecados. E não dá presente e pronto. E no final, bati até foto com os dois. Misericórdia. É verdade. Deus grandão, lembrei. O senhor quer me curar? Tem alguma raiz aqui? Não, então não para. A pessoa chega. O cara chegou para mim: pastor, todo mundo, ninguém é meu amigo, ninguém é meu amigo, ninguém é meu amigo. Eu falei: querido, quando você pega o dedo assim, onde você bota o dedo no corpo, qualquer lugar que você bota o dedo no corpo dói. Né? Você sente aquela dor, toda vez que você bota o dedo no corpo, o que pode ser? Ele disse: tu vê, o corpo dolorido, gripe. Não, dedo destroncado. Não tem nada a ver com o corpo, é você, dedão destroncado. Toma jeito. A pessoa fica: qual a sua intenção?
Diga amém. Jesus, deixa eu voltar. Andar na luz. Ande na luz, seja de verdade. Está triste com alguém? Chama irmão, irmão, estou triste com você, irmão. Vai dizer, por quê? Por isso, foi mal. Explica, acabou, dá na luz. Esposa, marido, errou com a esposa, pede perdão, te conserta. Não tem outro caminho para ter um casamento saudável. Não tem outro caminho para ter um casamento saudável. Pai, pede perdão para seus filhos pela ausência que você está tendo. Não tem outro caminho, é luz. 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 E dentro desse processo, eu quero falar sobre dois tipos de poda que existem. A poda para o crescimento e a poda para a frutificação. Tem coisas na nossa vida, tem nãos de Deus, feridas, impedimentos, decepções que vão fazer com que a gente cresça. Vão fazer com que voltemos os nossos olhos para Jesus. Podas que vão arrancar frescura, chorinho, murmuração, bicos e mamadeiras da nossa vida. Para nós crescer com Deus, Deus vai permitir algumas podas. Deus vai permitir que pessoas errem conosco. Você está com os olhos, às vezes, em alguém, numa pessoa, confiando totalmente nessa pessoa. Deus vai permitir que essa pessoa frustre você, para que você volte os olhos para o Senhor. A religião frustrou você, bem feito, os seus olhos estavam nela. Que bom que frustrou, agora os teus olhos estão voltados para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Que bom que frustrou, que bom que eu me frustrei com a religião. Teve uma época que eu me frustrei tanto, irmão, tanto, que eu quebrei a placa da igreja. Sumi com a placa, quebrei o púlpito. Virei Che Guevara gospel. Virei. Eu falei, meu Deus, cansei disso, não quero. Gente, eu fazia campanha de prosperidade. Acredite. Aí eu comecei a entender o reino, comecei a ficar na videira. E quanto mais eu ficava na videira, mais eu via que não era isso. Mas eu via que Jesus não cobrava para fazer nada. E comecei a ver que a prosperidade do céu não tem a ver com dinheiro. Que ser próspero nessa terra não é dinheiro. É paz em meio à guerra. É ter um casamento saudável. É ter filhos crentes. Não tem coisa mais rica que isso. Não tem dinheiro, não tem mansão, não tem títulos, honras que se compare. Eu comecei a ver a riqueza de Deus e eu falei, quer saber? Chutei tudo. Virei as mesas. Jesus virou, também viro. E pá, fui para o outro lado. Só que eu fui para o outro extremo, igual um pêndulo. Soltou, foi para o outro lado. Está tudo errado também. Comecei a criticar tudo, só criticar. E lenha, e batendo em tudo. No sistema, na igreja, essas placas do diabo. Estou falando, estou sendo sincero, estou abrindo meu coração, estou dando na luz aqui com você. Aí Jesus me pegou pela orelha, vem cá. Senta aqui. Meu irmão. Ele já apanhou uma sova bem dada do pai. Meu pai está aqui, meu pai pegou uma vez, ele me pegava pela orelha, ou pelo nariz, o mais fácil. De vez em quando eu escapava. Quando eu escapava, Deus me botou num canto e falou, filho, eu não te chamei para apagar o pavio que fumega e nem esmagar a cana que está esmagada. Eu te chamei para edificar um prédio. Eu te chamei para amar a minha igreja, para edificar a noiva e buscar os que estão perdidos da minha casa de Israel. Eu te chamei para resgatar os filhos pródigos, curar as dracmas perdidas e achar a 100ª ovelha. Eu não te chamei para atacar o que está errado, eu te chamei para construir algo certo. Para de denunciar o prédio torto, constrói um reto do lado. Tomei uma coça, fui dormir chorando. E eu entendi que tem um processo de frutificação, tem tempo de Deus para as coisas. Eu comecei a respeitar o tempo de Deus. Tempo de Deus. Tempo de Deus. Nãos de Deus. Não. Ai, não, deixa de ser mimado. Não. Às vezes eu digo não para Isabela. Isabela, não, ela vira para a mãe. Para a mãe. Como se a mãe fosse resolver o problema. Busca. A gente fica assim. Deus fala não, a gente para. Não.
é para o teu bem. Deus sabe dizer não. Se quem é pai aqui sabe dizer não, não sabe? Você não diz não para proteger o seu filho? Seu pai também sabe dizer não para você. Obrigado por um amém que saiu em algum lugar aqui. Os não de Deus fazem a gente crescer. Feridas, decepções, todas as podas fazem crescer, amadurecer. Quando Deus tira rodinhas da bicicleta, quando a religião e líderes nos decepcionam. Quem lembra? Quem já viu aquelas crianças? Quem já aprendeu a andar de bicicleta com aquelas rodinhas lateral? Quem aprendeu? Você anda até hoje com ela? Tu imagina eu com a rodinha, com aquela rodinha? É ridículo, né? É, não é? Por quê? Não pode mais. Até um tempo, faz parte aquelas rodinhas, mas chega um tempo que não precisa mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, líderes e pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas, nós vamos honrá-los sempre, nós vamos tê-los como referencial sempre, mas temos que aprender a andar com Deus sozinho. O processo de discipulado, sabe qual é? A glória, a honra de um discipulador, emancipar o discipulado. Fazer o cara crescer, andar sozinho. Isso é a grandeza do discipulado. Fazer alguém ouvir Deus. Quando você impede alguém de ouvir Deus, você tira a voz da pessoa também, porque na maioria dos casos o surdo é mudo. Quando você impede alguém de ficar ouvindo Deus, ela também não vai falar nada, ela não vai produzir nada. As pessoas chegam para mim e querem que eu resolva os problemas dela. Se for bebê na fé, eu até resolvo, porque um bebê na fé tem que trocar a fralda, meu irmão. Fez besteira, troca a fralda, é bebê. Agora, dependendo da idade, não resolvo não. Pastor, assim, estou orando ao Senhor, eu tenho tantos anos de igreja, aleluia. E aí, eu estou orando se eu faço direito ou se eu faço faculdade de educação física. E queria que o senhor orasse por mim. O que eu oro? Não, eu estou em dúvida. Eu falei, rapaz, tu gosta de gente? Tu gosta do quê? O que tu gosta? Não, eu estou em dúvida de engenharia e direito. Tu gosta de gente ou de número? Eu amo gente, número eu odeio. Some da engenharia, santo. Não precisa nem orar. A hora que apareceu uma equação do 7º grau lá, tu cai duro na faculdade. Então te orienta. Vai para as humanas, vai advogar. Gente que eu quero resolver, eu não vou resolver a vida de ninguém. Tem gente que chega, pastor, eu estou pensando em ir para outro país e viajar. E falei, e o senhor fala alguma coisa? Eu falo, vai orar? Pergunta para Deus, querido, o que eu vou te dizer? Eu não resolvo problema, nós não somos solucionador de problemas. Nós somos irmãos, mentores e conselheiros. Posso ouvir um amém? Então Deus quer que você cresça. Ei, rodinha, deu de rodinha para alguns aqui. Alguns precisam de rodinha. E quem precisa de rodinha, estamos aqui para ajudar você a caminhar, até você caminhar sozinho. E quando a gente caminha sozinho, eu caminho sozinho há um bom tempo. Eu continuo honrando os meus mentores, sendo pastoreado e tomo conselho com eles, porque conselho é bíblico e para sempre. Posso ouvir um amém? Isso é um processo de frutificar. Para darmos frutos, vamos ter que passar por podas para amadurecermos. O silêncio é uma grande poda. Tempos de silêncio são dias que amadurecem a nossa vida. Sabe aqueles dias que Deus não responde? Sabe aquele dia que você ora e você diz assim, o teto é de bronze? Sabe aquele tempo que você pede para Deus falar com você e Deus nunca fala? Sabe aquele culto que tem a profeta, ou o profeta, e aí o cara está entregando profecia para todo mundo, cai uma profecia na tua direita e uma na tua esquerda, e tu não é atingido? E aí você está ali, Deus fala comigo! Deus não fala? Eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus manda um profeta para falar comigo e com você, isso é um bom sinal e um mau sinal. Vou dizer por quê. É um bom sinal porque afinal Deus falou com você, né? Ó, gente, o Criador de todas as coisas falando com a gente. Não é por nada não, a gente fica até importante. Mas é um mau sinal, porque se Ele mandou profeta é porque você não está ouvindo Ele no quarto. Porque se nós estamos ouvindo Ele no dia a dia no quarto, não precisa de profeta. E eu vou um pouquinho mais longe, tem gente que vai lá na irmã Doquinha, lá que é aquela que entrega a profecia expresso, Sedex 10. Você chega lá na casa da irmã Doquinha, ela já está assim no manto, ó. E você chega, ela já tem a profecia pronta. Se você tem que buscar profecia e profeta, você está longe de Deus.
Pega que é de graça. Se você tem que ficar ligando, tem um profeta que é só ligar e ele vai entregar algo. Está ligando para profeta atrás de profecia, você está longe de Deus. Você precisa amadurecer. Posso ouvir um amém? Deus pode levantar profeta, e eu acredito em profecia, mas quando Ele quer e quando é necessário. Hoje nós temos uma geração de crente mimado, de crente que atrás de profetada para tudo quanto é canto, fica de revelamento em revelamento. Vai ler a Bíblia, a revelação de todas as revelações é a Bíblia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Nessa poda, uma coisa interessante, querido, que o outro tipo de poda, um é para amadurecer, o outro é para frutificar. A poda para frutificar, porque uma poda é para a videira crescer com saúde e crescer bem. A outra poda é para depois ela crescer, ela dar fruto. Então essa segunda poda é uma poda diferente. Elas são mais longas, exigem mais obediência, vai exigir mais renúncia de nós. São podas que farão os frutos aparecerem. Nessa poda ocorrem a poda das folhas. Olha que interessante. A videira está lá com muita folha. O viticultor, ele começa a cortar o excesso de folhas. Ele tira folhas para que o sol incida nos frutos, para que o fruto fique mais doce. Olha que interessante. Sabe quando eu sei que eu estou frutificando, ou pessoas estão começando a frutificar? Quando Deus começa a podar folhas. Sabe o que é folha? Na Bíblia, folha é tudo aquilo que você tem de dom de Deus. O ministério, o dinheiro, tudo que é bênção que Deus te deu, que veio do céu para você. Não estou falando de frutos do Espírito, estou falando de dons do Espírito. Tudo aquilo que Deus te deu para abençoar alguém, para abençoar você mesmo. Os dons, os ministérios, não vou entrar nisso agora. Apocalipse diz que a árvore que tem lá, as folhas são cura para as nações. Folha é cura, dom é cura. Se você tem o dom de profetizar, é cura. Isso é bênção para alguém. Se você tem o dom de pregar, o dom de ministrar, o dom de cantar, isso é bênção. Então isso é folha. Deus começa a cortar folha. Quando Ele começa a cortar folha é porque Ele quer ver fruto. Porque Deus não quer ver a gente cantando. Deus quer ver fruto nosso. Fruto. Fruto é aquilo que ninguém vê. Fruto é aquilo que é escondido. Fruto é a forma de você conduzir o seu celular quando ninguém está vendo. É o que você assiste na televisão quando ninguém está vendo e Deus está, porque Ele vê tudo. Fruto é isso, Ele tira as folhas e fala, eu quero ver o que tem aí dentro. Fruto. E aí as folhas começam a cair. Sabe qual é essa sensação? Acabou. Esse processo é para frutificar. Esse processo é para frutificar. Você começa a ter frutos. Eu e minha esposa pastoreamos há 16 anos. Teve esse processo, esse tempo que a gente virou Che Guevara. Deus veio para nós e falou assim, eu vou tirar as folhas. Por que, Senhor? Porque eu quero ver fruto em ti. Que fruto? Eu quero ver o teu fruto em casa. Porque até hoje tu fez a obra, mas tu não aprendeu a ser marido, a ser pai. E eu comecei a... Irmão, eu pregava 8 dias por semana. Eu era enfiado dentro da igreja. O meu negócio é assim, um dia minha esposa abriu a minha agenda e falou, tem uma vaga aí? Porque eu preciso de aconselhamento. E nesse processo Deus falou assim, filho, muito legal as tuas folhas, eu estou gostando, mas eu quero ver fruto, e tu não está entendendo, eu vou precisar te podar. E aí, podou. O ministério que eu cuidava nesse período que eu era meio Che Guevara, fechou, faliu, quebrou a banca. Veio um negócio, ocorreu um negócio lá no meio, uma confusão, e eu não soube lidar com aquilo, e quebrou. Aí Deus falou, tá bom, tirei as folhas, agora vamos ver o fruto? Aí eu fui olhar para os meus frutos, sabe o que eram frutos? Frutos pela metade. Fruto estragado. Fruto mofo. Coração orgulhoso. Soberbo. Eu sei descobrir a roda. Eu sei o que é ser igreja. E Deus começou a me mandou para Belo Horizonte. Vai para a caverna de Adulão. Sumi. Lá ele começou a tirar o restinho das folhas. Não tem muita folha ainda, filho. Sobrou só o galhozinho grudado no tronco.
Até o momento que eu orei assim: Deus, pode tirar tudo, mas não me tira do tronco. Me deixa no tronco. Não afaste de mim o teu espírito. Pode tirar tudo. Financeiramente já estava... Você entendeu? Já foi. A única coisa que estava boa eram os frutos dentro de casa. Os melhores frutos dentro de casa foram naquela época. Meu casamento nunca cresceu tanto. Meu relacionamento com a minha filha nunca ficou tão bom. E os frutos em casa começou a ter fruto de carregar em 2 homens. Fruto bom. E Deus falou: uau, vou começar a dar folhas para ti de novo, já que tu entendeu os frutos. E Deus começou a dar folhas. E quando a gente veio de Belo Horizonte, nasceu, e o ministério está aí, a folha, olha aqui a folha. Que lindo, uau. Mas eu não me impressiono com isso aqui. Eu me impressiono com os frutos. Me impressiono com, sem falar de batismo, nós já temos uma lista de 20 pessoas para se batizar. Isso me impressiona. Cada casamento que é transformado, isso é fruto. E Deus dizendo: eu vou gerar fruto, eu quero é fruto. Fruto que permanece, porque isso aqui não permanece, você permanece. Isso aqui não permanece, uma alma permanece, uma vida encontrada permanece. Meus filhos crentes permanecem, seus filhos crentes permanecem. Um casamento restaurado permanece. E Deus começou a dar frutos. Dias atrás, eu vou confessar um pecado para vocês. Dias atrás eu entrei numa igreja. Dias atrás não, meses, foi o ano passado. Eu entrei numa igreja. Quando eu entrei na igreja, eu contei as cadeiras da igreja. Qual o problema, né? Nenhum, se Deus não me pegasse. Deus assim: por que tu contou a cadeira da igreja? Senhor, eu contei porque... Mudar de assunto. Por que tu contou? Eu contei para comparar, Senhor, com o ministério que tu me deu. Se tu contar de novo, eu vou tirar as folhas de novo. Irmão, eu fui para o carro e chorei. Eu lembrei de Davi, quando ele contou o seu exército e foi punido. Quando ele confiou na força do número. Outro dia eu estava passando na frente de uma igreja, entrei. E quando eu entrei, olhei para a cadeira, está amarrado. Virei as costas, saí e falei: Deus, tu viu que eu não contei? E Deus falou: ainda bem. Porque o dia que tu deixar subir para o teu coração as coisas que eu faço, e as coisas que eu faço forem maiores do que a minha presença, tu te perdeu. O dia que eu achar que é a minha pregação, o dia que eu achar que é o louvor da igreja, eu me perdi. Eu tenho que nunca esquecer que tem tudo a ver pelo fato de eu estar ligado no tronco. A vida vem do tronco. E o tronco é Jesus. A vida vem dele. Dias de seca, dias de poda, de sem folha. Você olha para uma videira em épocas que não tem, de inverno, em épocas que não tem fruto, não tem nada, não tem folha. Você olha, você acha assim: morreu. Quando acabou tudo, quando faliu a igreja, muita gente olhou para mim, e eu mesmo olhei para mim e falou: acabou, essa videira morreu. E você olha para a videira e não tem nada, só tem aqueles galhos secos, feio. Aí você vai lá com a unha, tira uma casquinha, tem vida. Porque a vida está correndo por dentro e não por fora. Muita gente aqui, na aparência, aparentemente as coisas estão morrendo. Mas deixa eu te dar uma palavra de esperança. Por dentro a vida está correndo. Deus está correndo por dentro, dizendo assim: ó, fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Não sai de mim, não sai de mim, não perde a esperança, fica comigo, não chegou o fim ainda. E aí a vida está correndo e os frutos estão andando pelo galho e ninguém está vendo. Aí chega a estação certa, o sol bate, o calor aumenta, o calor da terra aumenta e começa a sair flor. Opa, não tinha morrido? Outra flor. Outra flor. Opa, floresceu. E agora? Fruto, um cacho. Outro cacho.
outro cacho. E aí você tem tanto cacho que você não consegue comer sozinho, você tem que abençoar alguém. Aí o fruto que Deus te deu é tão bom que você dá para outro, e dá para outro, e dá para outro, e você convida as pessoas: ó, vem comer do fruto, vem comer porque a videira está cheia de fruto. Irmãos, é verdade. Nós estamos pensando o que a gente vai fazer. Não dá mais conta. 2 cultos, vamos abrir o 3º culto, o 4º culto, vai ter culto à meia-noite. Vamos começar, se for preciso, a gente faz culto, porque o que Deus está fazendo é Deus. Eu não tenho problema, a gente está procurando uns hectares de terra, botar uma barraca em cima e encher de gente. Nós estamos pensando nisso, mas o nosso coração sabe onde está? Na videira. Porque se a presença dele não vir mais aqui, não adianta nada. Não é uma pregação e não é uma música. O que transforma eu e você é a presença dele. O que transforma você é... Irmãos, enquanto eu falo aqui, o Espírito trabalha aí. Se o Espírito não trabalha aí, são só palavras ao vento. Sem mim, nada podeis fazer. Meu Deus, me ajuda. Eu vou dividir essa pregação em 2. Sabe quando que ocorrem normalmente as podas? Na época da dormência da videira. Ela dorme. Ela para de ter movimentos externos, não tem mais flores, ela dorme, é época de dormir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando que Deus vai poder entrar na sua vida e podar e cortar algumas coisas, e fazer o que Ele precisa fazer? Quando você descansar. Adão, Deus só vai tirar a Eva do seu lado quando você dormir. E Deus pôs um sono em Adão. Não te mexe. Imagina alguém sendo passado na mesa de cirurgia, o médico com um bisturi afiado, e ele passando o bisturi em você, e você se mexendo. Não pode, tem que ser sedado. Irmão, em nome de Jesus, para, senão ele te para. Vou repetir, para, senão ele te para. Só que quando ele para, às vezes a forma que ele para, a gente dói. Talvez ele vai tocar em coisas que a gente ama, porque ele quer parar a gente para poder fazer o processo. Está percebendo que ele está chamando a tua atenção? Ele está dizendo: para, eu quero mexer com você. Eu preciso falar com você, você não me ouve. Você está tão corrido nessas coisas da vida, que eu preciso tocar em algo seu, para me falar com você. Eu tenho que parar você. Então, que é um conselho para mim, para nós essa noite: paramos quando Ele manda parar. Voltemos quando Ele manda voltar. Israel gerou filhos, frutos em dias de luto. Olha que interessante. Dias de luto geram filhos. Porque enquanto você, olha para mim, quando a mãe está no processo de ganhar o filho, ela está passando as dores do parto, ela só sente dor. Ela não tem alegria do filho, do fruto. O filho não saiu, está saindo, é aquele processo de dor. E você pensa: o que se gera na dor? Se gera muita coisa na dor. Porque na dor, enquanto você está sofrendo, você não vê, mas algo está nascendo. Aí quando você passa a dor, você fala: ufa, o que aconteceu? O que é isso aqui? Isso aqui é o seu filho. Mas quando eu estava em dor? Mas foi na dor que nasceu. Foi no dia de luto, foi no dia de dor, foi no dia de poda, foi no dia de não, foi no dia da traição, foi no dia do medo, foi no dia da decepção. Foi ali que nasceu. Porque nesses dias tem um segredo. Esses dias difíceis têm um segredo. Ele tem poder de trazer vida onde não tem. E as podas servem para a nossa frutificação. Uma videira só frutifica se ela estiver ligado. Um galho só frutifica se estiver ligado ao tronco. É necessário respeitar processos. Respeitar processos exige perseverança. Ninguém colhe frutos de um dia para o outro. Davi recolheu um grande fruto que Deus prometeu, que era ser rei, mas até lá foi perseguido, atacado, enganado. José, você conhece a história de José?
José era bocudo. José era bocudo. Deus falava com ele, ele saía contando para todo mundo. Gente, Deus deu um sonho. E o sonho, você estava tudo ajoelhado na minha frente, pedindo misericórdia. Bocudo, Deus falou que mandou contar, José. José tinha uma capinha colorida e se achava o Batman. O José era todo fofoqueiro. Via o que os irmãos faziam e contava para o pai. Dedo duro. Aí Deus pega José, vou ter que te tratar, José. Vou ter que te tratar porque para ti chegar no lugar que eu quero, frutificar, porque tu vai dar fruto, José. Mas até você frutificar, eu preciso tratar você, José. E começou o tratamento da vida de José. Esquecimento, abandono, traição dos irmãos, vendido, acusado injustamente, foi preso, ficou 10 anos preso injustamente, esquecido, abandonado. Prometeram coisas e não cumpriram. Pega a fila se você está se identificando com José. É um processo. E aí José agora se torna o que mais manda lá depois do 01, do que manda. Ele é o 02 do negócio, é o que manda é muito. No Egito, depois de Faraó, era ele. E aí José agora tem a grande oportunidade, porque Deus talhou José para chegar nesse lugar. Deus trabalhou. Agora José é o cara. Chega os irmãos que venderam ele. José usa de bondade, porque José foi trabalhado para estar lá. Você acha que é fácil estar no lugar que Deus quer? Não, Deus trabalha você para chegar lá, senão você não consegue estar lá. Queridos, eu vou dizer uma coisa, estão falando, tem pessoas falando tanta coisa da gente. Disseram que a gente é maçom, a última, porque o fundo é preto da igreja. Eu não sei o que tem a ver. Ser preto aí é style. Maçom. Teve uma que o indivíduo, um colega meu estava sentado na barbearia e um cortando cabelo. O barbeiro cortando o cabelo do cara sentado. O cara sentado, rapaz, tu já ouviu falar na igreja Abapai? Sentado. E o meu amigo, que me conhece desde 7 anos de idade, ouvidão assim. Porque, irmão, mulher gosta de uma fofoca, mas homem também. E o cara, não, já ouvi falar de um pastor alto, narigudo, não é? O cara conhece a igreja. Aí o cara sentado, então, cara, tu sabe a história desse cara? Eu. Não, cara, o que é? Então, esse cara, ele separou da mulher e foi para os Estados Unidos. Do you understand what you speak? Ô, irmão, pay attention. Vou pegar em inglês. The Holy Spirit is here now. Peguei, né? Hein? Cadê o terno do Billy Graham? Eu já gostei, me empolguei aqui. Do Benihim, né? Misturei. Vamos lá. E aí, esse cara foi para os Estados Unidos, separou da mulher, foi para os Estados Unidos, voltou, casou com uma mulher rica, dona de uma academia. E deu o golpe do baú, separou, pegou metade do dinheiro e colocou a Abapai. Rapaz, o povo é criativo demais. Nem a Marvel. O Thanos passa vergonha. Gente, só que isso me faz rir. Há 7 anos atrás não faria rir. Eu queria descobrir quem era. Eu ia tirar limpo esse negócio. Ia mesmo, eu me conheço. Quem te falou? Mas quem te falou? Então cala a tua boca, se não sabe que é verdade. Sabe, filho do Belial. Irmão, eu ia tirar limpo. Só que eu passei por alguns processos. Irmão, servir Jesus é tão bom. Fazer o que Ele chamou é tão bom. Cuidar das pessoas que Ele deu para cuidar é tão bom. Eu tenho tanta coisa para cuidar. Tem tanta gente para conversar. Tem tanta ovelha para cuidar. A minha esposa, as minhas filhas. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu dou a risada. Então, tô nem aí. Sabe aquela música? Tô nem aí, tô nem aí. Quem lembra? Lembrou, né? Nessa área, eu precisei amadurecer para poder estar em algum lugar que Deus queira estar. Tem áreas que eu não amadureci ainda. Eu preciso amadurecer.
E Deus tem as suas formas de fazer a gente crescer. A minha pergunta essa noite, o Senhor está perguntando, e eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou ficar por aqui. Minha pergunta é: quantos aqui reconhecem que precisam amadurecer e frutificar? Quantos estão dispostos a serem podados? A poda vem. E a outra pergunta: quem está passando por poda? Pode levantar a mão, irmão. Jesus vai bater uma foto e vai confirmar se é verdade. É um selfie de Deus aqui. Se você está passando por poda, eu só vou te dar um conselho e um pedido. Em nome de Jesus, não se afasta do tronco. Fica triste com o pastor, não tem problema. Fica triste com a igreja, não tem problema. Mas não se afasta do tronco. Porque se você se afastar do tronco, a vida para de correr. E se a vida parar de correr, não há mais esperança. A esperança está no tronco. Ainda que cortado envelheça a raiz, mas o tronco está ali. Ao cheiro das águas brotará. As águas essa noite aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo está passando aqui como um rio, dizendo: ao meu toque, ao meu cheiro, folhas novas, brotos novos virão. Você e eu estamos na mão do viticultor. O tronco é Jesus. O Espírito Santo está podando muitos de nós, mas não é sem propósito. É para que eu e você possamos dar mais frutos, e frutos que permaneçam. Eu fiquei indo no presídio 8 anos, e várias sextas-feiras, eu ia toda sexta-feira. Era o dia que eu não tinha expediente no meu trabalho, eu ia para lá. Eu batizava, discipulava, 8 anos toda sexta-feira. Meses atrás eu apresentei um filho de um dos meninos que eu batizei lá dentro. Ele congrega conosco, ele, a esposa e o filhinho. Foi ganho para o Senhor, foi batizado lá. E quando eu apresentei aqui, Deus falou: é fruto. É fruto para sempre. É fruto que permanece. Eu oro para que você colha frutos lindos na sua casa, na sua vida, até na sua vida profissional, até na sua vida financeira. Eu te abençoo. Se você está em crise aí também e não frutifica, eu te abençoo para que você frutifique nessa área também. Que a gente fica com tanto arrepio desse assunto que nem fala nessa área, né? Eu fico até assim. Mas também nessa área, que o Senhor te abençoe nessa área, te dê frutos. Mas esses frutos, não esqueça, não permanecem. Os que permanecem é aqueles que são colocados em pessoas. Legado não é deixar algo para alguém. Legado é deixar algo em alguém. Então não deixe algo para alguém. Deixe algo em alguém. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, e que possam ver a sua luz e glorificar o Pai que está nos céus. Eclesiastes 3:1, e eu encerro dizendo: tudo tem tempo próprio. Há tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Que o tempo de plantar, ainda que seja doído, seja real, para que o tempo de colher também seja verdadeiro na tua vida. Quero orar com você. Onde você está mesmo, sentado mesmo. Se você quiser, feche seus olhos. Deixa o Espírito falar ao seu coração. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra
envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Só levante a mão. Só levante a mão aqueles que acham. Por favor, baixe a mão. Só levante a mão aqueles que chegaram aqui essa noite achando que você nunca mais daria fruto. Você chegou aqui totalmente sem esperança. Você levante a sua mão no seu lugar, se você está assim. Deixe o Espírito Santo ministrar através dessa canção em você. Você que entrou aqui sem esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortada. Não importa a área da sua vida que você entrou sem esperança. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará. O Espírito Santo está aqui. Como planta Ele quer trazer esperança ao seu coração de novo. Florescerá. Não é o fim. Seus ramos se renovarão, não cessarão seus frutos e viverá. Hoje eu ouvi um testemunho e eu encerro aqui. Um casal lindo, um casamento lindo, dois filhos, lindo. Mas quando eles começaram a contar o testemunho, eu não acreditei. Teve uma época, teve um momento que a discussão foi tão grande que o cara armado, saindo de casa, deu 6 tiros em direção ao sogro e à ex-mulher. Nenhum tiro acertou. Ele botou a arma no carro e pegou a BR para se matar. E ele viu os caminhões vindo e ele falou: é agora. E ele não conseguia mais ver esperança no casamento, tinha acabado, eles tinham um filho de 7 meses. Ele acabou de atirar no sogro e na esposa. Ele achou que tinha acertado. E ele na BR, e cada caminhão que vinha, ele falou: eu vou me jogar. Daí ele falou: não vou fazer isso, eu vou me matar. Ele pegou a arma, carregou e botou na cabeça dirigindo. E ele ouviu uma voz que disse assim: não chegou o fim. Não chegou o fim, espera o fim. Espera o fim, não terminou, espera o fim. E ele baixou. Ele falou: meu Deus, quem falou comigo? Não é o fim. Ele baixou a arma, começou a chorar, pegou o telefone, ligou para a tia falou: filho, o que tu fez? Ele foi para casa, vou resumir. Eles são casados há 18 anos, eles tinham 3 anos de casado, 4 anos. Eles são casados há 18 anos, têm dois filhos lindos. E o casamento deles é um lugar de paz e vida. Se divorciaram. Deus restaurou 1 ano depois. 1 ano depois. Sabe a palavra que eu tenho para alguns aqui? Espera. Não é o fim.
não é o fim ainda. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui, não é o fim. Amanhã não é o fim. Ele determina o fim. E você não viu o final do desenho ainda. Você não viu o final do filme ainda. O último capítulo é dele. E Apocalipse está escrito, e ele venceu. Apocalipse está escrito, ele venceu. O último livro diz que ele venceu. E se ele venceu no final, você também vai vencer no final. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Espera. Espera. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. E dê fruto na estação certa. Amém.